Pessoal, então vamos iniciar então a parte 2, né, do capítulo do módulo 4, né? A parte 2 do capítulo 11, OK? Então vamos aí com bastante atenção, vamos usar aí o nosso livro para assistir essa aula e já vai eliminando as atividades, assistindo a explicação e entendendo, compreendendo as atividades do seu livro didático, OK? Aqui nós vamos falar sobre análise e exposição das páginas, tá? Tipos de vento e atividades como birutas. Então nós vamos explorar aqui de uma forma muito leve cada conceito e atividade de forma muito prática, né, que facilita a sua compreensão e permite que vocês realizem as tarefas com muito mais confiança. A página 224 vai tratar sobre os tipos de vento. Primeiro, nós vamos falar do que é uma ventania. Pessoal, ventania é um vento mais forte, né? Mais forte do que a brisa, podendo atingir aí 74 km por hora. E os efeitos dele, pessoal, ele pode quebrar galhos de árvores, arrancar telhas de construção, tornar difícil a caminhada contra o vento, dentre outras. Pessoal, nós temos também o furacão. O que é um furacão? Furacão é um vento, pessoal, com movimento giratório. Lá da primeira página a gente viu, né? E tem um formato arredondado, né? E é formado em áreas de oceano, podendo atingir uma velocidade de até 250 km por hora. Então nós temos aí efeitos, quebras de árvores e telhas, carros arrastados, né? Nos oceanos, esses furacões eles podem causar grandes ondas e também grandes inundações. Pessoal, já o tornado, né? Ele é um vento muito forte com movimento giratório também e em formato de um funil, né? Que ele chega a tocar o solo e ele pode atingir uma velocidade de até 500 km por hora. Os efeitos dele, pessoal, são efeitos devastadores. Arranca árvores, arremessa carros e objetos, retorce estruturas metálicas. Então, a pergunta é: que tipo de vento foi responsável por movimentar a hélice do catavento na situação da página 222? A resposta, pessoal, é nenhum dos ventos acima. Primeiro, naquele experimento, pessoal, o catavento ele foi movimentado pelo ar aquecido que subiu, né? Que é algo bem diferente dos ventos naturais, como furacões e tornados. A página 225, nós temos uma atividade com a biruta, né? Primeiro vamos falar o que é uma biruta. Primeiro, é um equipamento, né, que ele vai indicar ali a direção e a intensidade do vento. Ela é formada por uma haste de metal, né, uma estrutura de tecido, tá, que se movimenta com o vento. E como que funciona a biruta, então? A ponta da biruta, pessoal, ela aponta para a direção de onde o vento está vindo. E a intensidade do vento, ela é observada pela inclinação ou pela movimentação da biruta, tá? Ventos fortes deixam a biruta bem esticada. Os ventos fracos deixam a biruta mais caída, como você pode ver ali. À sua direita, uma biruta mais esticada e à sua esquerda, uma biruta mais murchinha, mais caída. E a atividade relacionada à biruta pede: explique com as suas palavras o funcionamento da biruta. Então, vamos ajudar você a elaborar aí a sua resposta. Primeiro, pessoal, a biruta é movimentada pelo vento, né? A sua inclinação e posição mostra a intensidade e a direção de onde o vento está vindo. Número 2, B. Né? Por que a biruta é importante em aeroportos? Pessoal, nos aeroportos, a biruta ajuda a orientar os pilotos sobre a direção e a intensidade do vento, o que é também essencial para pousos e para que eles façam decolagens mais seguras. Então, ali, ligue o tipo de vento à biruta correspondente. Pessoal, veja bem. Vento forte, biruta esticada e quase horizontal. Vento fraco, biruta caída ou com pouca movimentação, ok? Além da aviação, né, 4D ali, além da aviação, onde mais a biruta pode ser utilizada? Primeiro, pessoal, em portos, né, para ajudar nas navegações.
Também pode ser usada nas indústrias, né, para monitorar ali a dispersão de gases e em locais de prática esportivas ao ar livre, né, como em campeonatos de vela. E quais são os conceitos fundamentais estudados aqui, pessoal? Primeiro, tipos de vento, né? Ventos mais fracos, como ventania, têm efeitos menores, né? Enquanto ventos mais fortes, como furacões e tornados, podem causar grande destruição. A importância da biruta. Ela é uma ferramenta simples, né? Mas que é muito essencial para seguranças em aeroportos, né? E em outras atividades também dependentes da direção e da intensidade do vento. E aí, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a relacionar os tipos de vento com o funcionamento de equipamentos como biruta e torna também o nosso aprendizado muito mais visual e concreto, né? Então, essa página, pessoal, ela contribuiu e colaborou para a gente aprender a diferenciar os tipos de vento, né, com base na sua intensidade e no seu impacto, tá? Compreender o funcionamento e a importância de uma biruta em diferentes situações práticas, tá? E relacionar os conceitos de vento às suas explicações, às suas aplicações, né, no caso e no cotidiano. Então aqui a gente volta, pessoal, a gente nessa página nós vamos fazer uma análise, né? Tentar fazer uma explicação bem didática para que você consiga realmente compreender o que essas duas páginas aí estão tentando nos ensinar, páginas 226 e 227. Vamos tentar aí explicar de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que você consiga realmente compreender. Pessoal, nós temos ali situações do dia a dia e previsão do tempo na página 226. Primeiro, nós temos duas situações ali, né, que são situações do cotidiano. Primeiro cenário ali, Marcelo está planejando viajar, mas ele está bastante preocupado ali com as condições relacionadas ao clima, né? Ele não sabe se vai estar frio, ele não sabe se precisa levar blusa, se ele precisa levar roupa de frio. E aí, o que essa situação do Marcelo nos ensina? Primeiro, pessoal, a previsão do tempo, ela ajuda a Marcela a se preparar para a sua viagem, escolhendo suas roupas adequadas para o clima que ele certamente enfrentará. Na ilustração de número 2, nós temos a Josi ali que está pretendendo plantar trigo. Então, a Josi, a gente está vendo que ela é uma agricultora, depende das condições climáticas, né, para decidir se deve plantar o trigo ou não. Então, ela está muito preocupada se vai chover essa semana. Bom, o que essa situação da Josi ensina para nós? Primeiro, a previsão do tempo, ela vai auxiliar os agricultores, né, a planejar suas atividades ali como plantio, evitando as perdas financeiras e garantindo ali uma excelente produtividade. E temos aqui algumas perguntas para nossa reflexão. Na pergunta número 1, como que você acha, né, que existe alguma situação relacionada entre as duas situações acima? Se você disse sim, acertou, porque ambas as situações, elas mostram como que as condições climáticas vão afetar nas decisões e as atividades diárias, seja de uma viagem, ou seja numa plantação, né, ou seja na agricultura. A número 2 diz assim, a previsão do tempo interfere nas atividades do dia a dia, então se você disse sim, você acertou, por quê? Porque ela é essencial para as diversas atividades, como escolher ali o que vestir, programar viagens, organizar eventos ao ar livre e até planejar as atividades agrícolas, tá? Você acha que a previsão do tempo é importante? Então é para você pensar. Sim, eu responderia que sim, porque ela permite que as pessoas se planejem melhor e evitem problemas relacionados ao clima. E aí, pessoal, nós temos um texto explicativo. Esse texto aí, ele reforça, né, as condições climáticas e como que elas influenciam em muitos aspectos da vida diária do ser humano. E sem a previsão do tempo, atividades como agricultura, transporte, lazer poderiam ser muito prejudicadas. Já na página 227, né, como que funciona a previsão do tempo, tem uma pergunta. O que é a meteorologia? Tá? Então, nós temos uma definição aí. A meteorologia, pessoal, é a ciência que estuda as condições atmosféricas para prever o tempo. Como que isso funciona? Vamos lá. Os meteorologistas, pessoal, utilizam dados como temperaturas, umidade, vento
e pressão atmosférica para conseguir elaborar os mapas que indicam as condições climáticas de uma região. Mapa previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil. Observe bem aí esse mapa. Vamos olhar a descrição do mapa. Primeiro, o mapa mostra as temperaturas previstas para diferentes áreas da região centro-oeste. Então, ele usa cores ali para indicar variações climáticas, como as áreas com maior temperatura no dia, as áreas com menor temperatura no dia e ocorrências de chuva. Como que a gente consegue interpretar esse mapa? Primeiro, localize a região de interesse, por exemplo, Cuiabá, nos estados do Mato Grosso, ok? Primeiro, identificar as cores associadas à previsão do tempo e veja as temperaturas ou chances de chuva, tá? Segundo, aplicação prática. Agricultores podem usar o mapa para planejar suas colheitas, tá? Podem também decidir se precisam se preparar para chuva ou calor intenso. E a pergunta para você é: você já consultou a previsão do tempo? Em caso afirmativo, conte aos colegas em que situação isso ocorreu. Bom, aqui a resposta é bastante pessoal, então vocês podem citar, né, exemplos de como verificar a previsão antes de uma viagem, um evento ao ar livre, ou mesmo para decidir o que vestir. Pessoal, então, nós já entendemos aqui a importância da previsão do tempo, tá ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos analisar aqui essas duas páginas, né, instrumentos meteorológicos e diferenças entre tempo e clima. Então, nós vamos explorar aqui e explicar de uma forma muito fácil, né, de fácil entendimento, né, nas páginas 228 e 229. A explicação, eu vou tentar fazer ela de uma forma muito clara, muito objetiva, para que vocês realmente consigam compreender, consigam aplicar esse conhecimento no cotidiano de vocês. Primeira página 228, a gente vai trabalhar os instrumentos meteorológicos, né? Instrumentos aí utilizados na previsão do tempo. E a gente vai iniciar pelo barômetro, né? O que é um barômetro, né? É um instrumento usado para medir a pressão do ar. E por que ele é importante? Pessoal, a pressão do ar está diretamente relacionada às condições do tempo. Quando a pressão está baixa, né, há maior probabilidade de chuva. Quando a pressão está geralmente alta, indica tempo seco. Então, assim, um barômetro ele pode ajudar a prever se o dia está ensolarado ou se ele será ensolarado, né? Ou se ele será chuvoso. Depois nós temos aí o anemômetro, né? O que é um anemômetro? É um equipamento, pessoal, que é utilizado para medir a velocidade do vento. Por que ele é importante? Primeiro, o vento ele influencia as condições, né, do tempo, né? Ele pode indicar ali mudanças climáticas, como temperaturas ou frentes frias, tá? Vamos citar aqui um exemplo. As aeronaves e os veleiros, por exemplo, dependem de informações sobre o vento para planejar suas rotas com segurança, tá? E aí nós temos uma imagem de satélite, né? Satélite meteorológico. Veja bem, pessoal, o que está sendo mostrado aí abaixo? A imagem ela foi captada por um satélite meteorológico, né? O GOES-13, em 2017, tá? E apresenta o vapor de água sobre o Brasil. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso é importante? Primeiro, os satélites ajudam a monitorar ali as condições atmosféricas de larga escala. Depois eles oferecem informações sobre nuvens, vapor de água, temperatura e outros fatores que influenciam o nosso clima. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão, tá? O vapor de água está relacionado com qual condição atmosférica? Pessoal, a resposta é: o vapor de água está relacionado à umidade do ar, tá? Que influencia aí diretamente, né, a formação de nuvens e a probabilidade de chuvas. Na página 229, diferença entre tempo e clima, tá?
Primeiro, nós temos uma definição aqui. O tempo, ele se refere às condições atmosféricas, né, em um local específico e em um momento curto, tá? Então, isso é tempo. O tempo, ele se refere às condições atmosféricas. Hoje está com sol, hoje está com chuva, né? Está ensolarado, está nublado. Isso é o tempo. O tempo, ele é transitório, ele pode mudar, pode amanhecer, por exemplo, chovendo, e quando for meio-dia aparecer um sol quente, né? Então, esse é o tempo, ele muda rapidamente de uma hora para outra, de um dia para o outro. Um exemplo aí, por exemplo, a fotografia, ela mostra um dia chuvoso, mas essas condições podem mudar, né, para um tempo ensolarado no mesmo dia. Já o clima, pessoal, ele é um conjunto das condições atmosféricas de uma região e ele pode ser analisado aí ao longo de 30 anos. Primeiro, pessoal, para a gente conseguir definir o clima de uma região, existem alguns estudiosos que dizem que ele tem que ser observado durante 30 a 35 anos para que você consiga, por exemplo, determinar o clima de uma região. Então, o clima, ele é um conjunto de condições atmosféricas, tá? Que não tem muita variação, tá ok? Diferente do tempo, né? O clima, ele não sofre alterações frequentes. Ele reflete padrões como temperatura média e quantidade de chuva em diferentes períodos do ano, tá? Um exemplo aí, a imagem aí, a floresta amazônica, por exemplo, ela tem um clima caracterizado por altas temperaturas, né? Porque lá o clima é equatorial, porque a Amazônia está lá pertinho da linha do Equador, então quem está mais perto da linha do Equador, certamente mais quente será. Então, ali tem altas temperaturas, grandes quantidades de chuva durante o ano todo. Então, vamos fazer uma comparação entre clima e tempo? Vamos lá. Tempo e clima refere-se ao momento presente, né? O tempo é o momento presente. Refere-se, né, a longo prazo, né? Pode mudar de uma hora para outra, permanece estável por anos, né? Observado no dia a dia, né? Então, assim, determinados padrões históricos, né? Por que é importante entender essa diferença? Porque saber a diferença entre o clima e o tempo, né, ajuda a gente a interpretar as previsões meteorológicas, né? E também ajuda a gente a planejar nossas atividades com base em condições climáticas de curto e de longo prazo. Então, pessoal, essa página, né, ela tem o objetivo de ensinar para a gente sobre os instrumentos que são usados nas condições atmosféricas, como o barômetro, o anemômetro e satélites. Então, explicar de forma prática para a gente, de uma forma bem objetiva, a diferença entre tempo e clima, né? Que estão relacionados, né, os conceitos aí com exemplos do cotidiano. Pessoal, nessa página aqui a gente tem aqui uma atividade com catavento, né? Então, aqui é uma oportunidade de você explorar, né, cada etapa das atividades, explicar aí o conceito de uma forma muito prática, né, garantindo o entendimento, né, de como que o catavento ele funciona, né, e qual que é o seu aprendizado por trás dessa experiência. Então a gente vê o que é um catavento, né? Um catavento, ele é um dispositivo simples, né, que utiliza a força do vento para girar as suas hélices, tá? E ele demonstra como que o movimento do ar, ele pode gerar movimento em objetos. Então você vai precisar de um papel colorido, né, que será usado aí para criar as hélices, né? A régua e lápis, né, para medir e também marcar as partes do papel. Tesoura com pontas arredondadas, tá? Para fazer os cortes mais seguros, tá? E alfinetes, né? Para fixar ali as extremidades da hélice no centro. E lápis com borracha, que é para segurar, né? Que é para segurar o catavento. Então, você, por favor, não faça essa atividade sozinha, né? Você vai lidar com tesoura de ponta arredondada e vai lidar também com alfinetes, ok? Então, faça com auxílio de um adulto. Então, essa página é uma página que você, né, vai poder experimentar uma atividade, não é obrigatório, você não precisa fazer se você não quiser, mas se você quiser fazer, se oportunizar, né, a ter mais essa experiência de saber como que funciona,
fique muito à vontade, ok? E aqui nós temos, né, previsão do tempo e a revisão dos conteúdos. Pessoal, veja bem, a seguir nós temos aqui uma explicação detalhada da página 232, 233, né, com base nos elementos visuais ali e textos apresentados. Então, esse é um roteiro ideal aí para ser utilizado em sala de aula ou em, né, como a gente está fazendo aqui nas gravações, tá? Então, na página 232, nós temos uma atividade aí com base na previsão do tempo. Então, nessa atividade número 1, Pedro e a previsão do tempo, né? Descrição da situação, vamos descrever. Pedro mora em Itacaré, na Bahia, né? E verificou a previsão do tempo para decidir o que ele vai levar para a praia, ok? Previsão, o céu ensolarado com temperaturas aí variando entre 26 graus Celsius, né, e 34 graus Celsius. A pergunta é, pessoal, quais peças de roupas e acessórios Pedro deve utilizar para ir à praia? Bom, primeiro, eu já diria que era o óculos de sol, o protetor solar que não pode faltar, né, roupas leves, bermuda, camiseta. Então, não seria necessário assim, levar itens como gorro, guarda-chuva, né? Pois o tempo está quente, sem previsão de chuva, tá? E aí, pessoal, a previsão do tempo ela é essencial para quê? Para a gente se preparar, para a gente se programar. No caso de Pedro ali, e vamos ajudar ali o Pedro a escolher os acessórios, né, que vão proteger do sol. E vai garantir para ele mais conforto ali durante o passeio. Já na atividade 2, a gente tem que diferenciar tempo e clima, tá, pessoal? Ó, proposta da atividade. Primeiro, identificar quais frases do exercício se referem a tempo, letra T, e quais se referem ao clima, letra C. Resposta correta, pessoal. Período da manhã, com temperatura amena, e período da tarde com chuva, é T ou C? É T, né? Os meses de verão, né, são chuvosos e os meses de inverno são secos. Letra C, né? Semana com ventos fortes. Letra T. Pode nevar nos próximos 3 dias? Letra T. A temperatura média anual é 27 graus Celsius, com chuvas durante todo o ano. É claro que é sim, né, pessoal? Veja bem, pessoal, tempo se refere às condições atmosféricas momentâneas de curto prazo, né, como sol, chuva e ventos em dia específico. Já o clima é o padrão atmosférico de uma região ao longo de muitos anos, né? Como um clima tropical que apresenta temperaturas altas, chuvas frequentes durante o ano. E a página 233, né, que fala o que eu estudei. O que eu estudei, pessoal? Ali a gente tem um mapa mental de tudo que foi estudado até aqui. Primeiro, a atmosfera terrestre é uma camada de ar, né, que envolve a Terra. Ela possui características como pressão, temperatura e umidade. Então, quando o ar se movimenta, forma o vento, que pode ter diferentes velocidades, como brisa, ventania e furacão. Então, o equilíbrio dessas características, né, ele é garantido pelo efeito estufa natural, que mantém a vida na Terra. Pessoal, conceitos principais do mapa. Vento. Vamos lá relembrar. Vento é o movimento do ar entre diferentes pontos causado ali pelas variações de temperatura e pressão atmosférica. O efeito estufa natural garante uma temperatura estável e também adequada para a vida na Terra. Vamos lá, previsão do tempo. Pessoal, previsão do tempo é a análise de fatores como pressão, temperatura e umidade, que permite prever ali as condições do tempo de curto prazo. E qual que é a diferença entre tempo e clima? Pessoal, tempo são condições, né, de um local em um momento específico.
E o clima, padrões de condições ao longo de anos, 30 anos, 35 anos, caracterizando ali uma região. Então, pessoal, hoje nós podemos revisar aí como que a previsão do tempo ela pode influenciar as nossas atividades, tá? Então, primeiro, né, nós vimos o caso do Pedro, que vai à praia, com base na previsão ensolarada e quente, a gente pode ajudar ele a escolher os acessórios, como óculos de sol, protetor solar, roupas leves. E isso mostra a importância de consultar a previsão do tempo antes de você realizar uma atividade. Então, agora pense na diferença entre tempo e clima. Então, o tempo ele pode mudar rapidamente. O tempo mudou, o tempo fechou, né? Como um dia de chuva que pode virar um dia ensolarado de repente. Já o clima ele é mais duradouro, como um clima tropical, né? Que sabemos ser quente e úmido durante o ano todo. Então, pessoal, olhem o mapa mental da atmosfera terrestre, ele nos ajuda a entender que a atmosfera mantém a vida no planeta, ajuda a regular a temperatura com o efeito estufa natural e forma ventos, que podem variar desde uma leve brisa até um furacão. Então, entender esses conceitos nos ajuda a planejar melhor as nossas atividades, né? A valorizar a ciência por trás da previsão do tempo. Então, quem aqui já verificou a previsão do tempo antes de sair de casa? Eu. Então, vamos discutir como que isso ajudou? Pessoal, primeiro, né? Essas duas páginas aí, né, vai ajudar você a compreender essa relação entre previsão do tempo e as decisões cotidianas, né? Diferenciar tempo e clima, né, como exemplos claros e aplicados, e ajuda também a revisar os conceitos da atmosfera terrestre de uma forma visual e de uma forma muito mais organizada. Vamos lá, pessoal. Então, aqui nós temos uma explicação didática das páginas, né? Cidadania e sustentabilidade. Então, agora nós vamos analisar e tentar explicar de uma forma mais detalhada os conteúdos dessa página, tá? Que está abordando as ideias centrais das atividades apresentadas, tá? Então, pessoal, a aplicação será estruturada como uma aula mesmo, né? Utilizando aqui uma linguagem muito mais clara, muito mais acessível e sem contar que você pode assistir várias vezes quando você quiser. Primeiro, pessoal, página 234. Aqui nós estamos ampliando os saberes, tá? Cidadania e o cuidado com o ambiente, tá? O papel do cidadão na preservação da terra. Pessoal, todos nós temos um papel muito importante como cidadãos, tá? Cuidar do nosso planeta é uma responsabilidade de todos. Então, aqui nós aprendemos que as nossas ações diárias, como cuidado com saneamento básico, que nós já falamos, a gestão de resíduo, né, tem um impacto direto no meio ambiente e também na saúde pública. Por exemplo, o texto nos apresenta o histórico de Donato, um menino que aprendeu sobre a importância do saneamento básico através da leitura. E isso mudou a forma de como ele via o mundo e o incentivou também a fazer a diferença na sua comunidade. Então, assim como Donato, nós podemos também ser agentes de mudança. E o que eu posso fazer? Você deve estar se perguntando. Bom, praticar a separação de resíduos, reciclando materiais como plástico, vidro, papéis e metais, né? Também você pode promover, né, o uso consciente da água e evitar o desperdício, né? Você pode participar de ações da comunidade, como limpezas de áreas públicas e conscientização sobre o saneamento básico. E aí nós temos um texto, né? A terra de ontem, hoje e amanhã. Pessoal, esse texto é fundamental para lembrar a gente que as atividades humanas têm causado grandes mudanças no meio ambiente, como o aquecimento global. A leitura sugere que devemos entender esses impactos e buscar maneiras de preservar, né, a Terra para as próximas gerações. Então, aqui nós temos uma indicação de leitura, o site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, né, que nos ajudam ali a entender fenômenos, né, como o efeito estufa e também as mudanças climáticas. Então, é uma excelente oportunidade de consultar essa fonte de informação de forma que você possa aprofundar os seus estudos, tá?
A página 235, mais atividades ali, nós temos uma atividade número 1, né? Sentenças sobre tratamento de água e esgoto. Nós já falamos isso no passado, no módulo anterior, falamos bastante nisso. Vocês ficaram expert em saneamento básico. Então, assim, nós vamos ler aqui vamos ler as frases e marcar quais são verdadeiras, tá? E isso nos ajuda a entender como que o saneamento básico ele impacta a saúde e o meio ambiente, tá? Pessoal, resposta correta. A água que chega às residências podem ser consumidas pelo ser humano sem nenhum tratamento prévio. Nós já falamos muito sobre isso e não dá para ser assim, tá? Isso é falso. A água precisa passar pelo tratamento antes de ser consumida. Quem tem filtro vai tomar água filtrada, né? Quem não tem vai tomar água fervida, mas a água para ser ingerida precisa ser potável. As estações de água, pessoal, elas ajudam a remover os seres vivos causadores de doença e outros componentes que podem prejudicar os seres humanos. Mas mesmo assim, até que essa água chegue à sua casa, né, ela precisa de um outro tratamento. Então, essa afirmação é verdadeira, sim, né? O tratamento de água ele é essencial para garantir sua qualidade. Mas mesmo assim, mesmo a água passando pelo tratamento, pelas zetas, estação de tratamento de água, chegando na sua casa, você precisa filtrar. Se você não tiver filtro, você tem que ferver, né? Porque essa água ela passa por encanamentos, ela cai na caixa d'água, então você não pode beber ela assim do jeito que ela chega lá, tá? Número 3. A falta de acesso ao saneamento básico não interfere na saúde pública. É falso, né, pessoal? Por quê? Porque a ausência de saneamento básico pode causar doenças graves. Então, essa questão é falsa. Número 4. A filtração e a fervura são alguns dos processos pelos quais a água passa nas estações de tratamento. Verdadeiro. Essas são etapas importantes no tratamento da água. Número 5. O esgoto lançado diretamente no ambiente, né, contém agentes que podem causar doenças. Verdadeiro. O esgoto, pessoal, sem tratamento polui o ambiente e afeta a saúde humana. Atividade de número 2, separação de resíduos. Então, agora nós vamos aprender sobre a separação dos resíduos. Observem as lixeiras coloridas aí e os materiais do lado. Então, cada cor representa um tipo de resíduo, o que precisamos associar corretamente. Plástico, pessoal, resposta correta. Plástico, lixeira vermelho. Metal, lixeira amarela. Papel, lixeira azul. E 4, vidro, né, lixeira verde. A separação desses resíduos, ela se torna importante porque facilita a reciclagem, diminuindo o impacto no meio ambiente. Por exemplo, os plásticos, eles podem ser transformados em novos produtos, vidros podem ser derretidos e reutilizados, papéis reciclados vai poupar muitas árvores, tá? Então veja como que essas práticas simples, como separar o lixo, tratar a água, podem fazer uma grande diferença na nossa comunidade e no planeta. Então entender como que o saneamento básico funciona, nós conseguimos evitar doenças, proteger o meio ambiente. Então agora pense, o que você pode fazer no dia a dia para ajudar o meio ambiente? É essa reflexão que eu quero promover em você, tá? Vamos discutir aqui em grupo e trocar as ideias, né? Para começarmos a colocar em prática tudo que nós aprendemos nessa aula. Então, uma breve discussão em sala de aula, a gente pode sensibilizar, né, sobre a importância do saneamento básico para a saúde pública e o meio ambiente. Né? Nós podemos, né, aprender a separação de resíduos como uma prática simples e uma prática essencial para a sustentabilidade e promover uma reflexão sobre o papel, né, individual ali na preservação do planeta. Então, quando você recicla papel, você evita que muitas árvores sejam derrubadas, tá bom?
E aqui nós temos uma explicação muito didática, né, dessa página, mudança de hábitos e elevação do nível dos oceanos. Então, pessoal, nessa página 236 e 237, nós vamos explicar aqui os elementos apresentados de forma clara e de forma didática, tá? Essas explicações ajudará vocês a refletir sobre as questões ambientais e as consequências do aquecimento global. Primeiro, na página 233, nós temos um cartoon ali, a mudança de hábitos, né? E esse cartoon, ele diz assim, vamos ter que mudar? Bom, número 1, análise da imagem. Pessoal, o cartoon, ele mostra dois personagens em cima de um telhado cercado por água e lixo, tá? A mulher questiona, vamos ter que mudar? E o homem responde, sim, nossos hábitos, né? Número 2. A situação ilustra um cenário de enchente que pode ser associado ao acúmulo de resíduos sólidos e à falta de cuidado com o meio ambiente. A pergunta 2, pessoal, o que o personagem quis dizer com sim, nossos hábitos? Primeiro, resposta esperada de você. O homem reconhece que as enchentes, né, e os acúmulos de lixo são consequências do comportamento humano, como descarte inadequado de resíduos e a falta de práticas sustentáveis. A pergunta B, a mudança sugerida pela mulher é a mesma com a qual o homem se refere? A resposta que a gente espera que você dê é que a mulher, ela pode estar falando sobre mudar de lugar para fugir do problema da enchente, enquanto o homem sugere mudar os hábitos para resolver a causa do problema. Então, na pergunta C, número 4, que atitudes podemos ter para reduzir o acúmulo de resíduos, a resposta esperada é separar e reciclar o lixo, evitar o uso de plástico descartáveis, tá? Reduzir o desperdício de alimentos, participar de mutirões de limpezas e campanhas de conscientização. E nós temos aqui uma atividade extra. Observar ali o lixo produzido em casa por um dia e discutir formas de reutilizar ou reciclar itens, como embalagens e garrafas, ok? A página 237 tem um gráfico, que é a variação do nível dos oceanos. Pessoal, variação do nível de água dos oceanos de 1993 a 2017. O gráfico ele mostra ali um aumento gradual dos oceanos de 1933 até 2017. Em 1933, o nível ele era inferior a 10 milímetros. Em 2017, ele ultrapassa 70 milímetros. Então, o que ocorreu? Né? A pergunta número 2. O que ocorreu com o nível dos oceanos em 1933 a 2017? A resposta esperada é que o nível dos oceanos ele aumentou significativamente, né? Com uma elevação ali de mais de 60 milímetros em 24 anos, tá? A pergunta 3, que é a pergunta B ali, como a variação do nível dos oceanos está associada ao aquecimento global? Bom, a resposta é muito simples, né? A resposta esperada de você é: o aumento das temperaturas provoca o derretimento de geleiras e aquecimento da água, né? Que expande ali, né? Contribuindo para a elevação do nível do mar. Se o gelo está derretendo, isso é sinal que o nível do mar vai aumentar a quantidade de água no mar. Número 2, pessoal, a atmosfera terrestre, devido ao efeito estufa intensificado, ela retém muito mais calor, causando mudanças climáticas. Então, o calor chega a ser tamanho que começa a derreter as geleiras. Então, veja bem, impactos em locais vulneráveis. Veja a imagem aí, pessoal. É a vista aérea das Maldivas. As Maldivas, elas são um exemplo de local ameaçado pela elevação do nível do mar. Por serem ilhas baixas, qualquer aumento do nível dos oceanos pode inundá-la completamente. E pergunta, pessoal, como locais como as Maldivas podem sumir do mapa? Então, a gente sempre espera que você responda que a elevação do nível do mar pode submergir a ilha. Ou seja, vamos falar aqui um português mais claro.
Se houver muito derretimento do gelo, consequentemente o nível do mar vai aumentar. E aí essa ilha vai ficar submergida, ela vai sumir do mapa, porque ela vai ficar coberta de água. Então o nível do mar pode submergir, as ilhas e a região costeira, né, podem sumir do mapa, forçando os habitantes a terem que migrar para um outro lugar. E isso vai causar impactos sociais, vai causar impactos econômicos, vai causar impactos ambientais. Então, pessoal, as nossas ações, elas afetam diretamente o ambiente. E lá naquele cartoon, os personagens estão enfrentando uma enchente cercada por lixo. E isso nos lembra que problemas como esse são consequência de hábitos inadequados, como o descarte incorreto dos resíduos. Então, é preciso mudar os nossos hábitos, além de ser essencial para prevenir problemas como enchentes, acúmulo de água nos rios, tá? Então, eu peço que vocês analisem o gráfico mais uma vez. Ele mostra que o nível dos oceanos está aumentando devido ao aquecimento global. Com o aumento da temperatura, essas geleiras começam a derreter e a água ela vai se expandindo, causando uma elevação do nível do mar. E isso afeta lugares como as Maldivas, que correm o risco de desaparecer. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é: o que podemos fazer para diminuir esse impacto? A ação simples, como separar um lixo, reduzir o consumo de plástico, conscientizar outras pessoas, fazem toda a diferença. Então, vamos pensar juntos em como nós podemos mudar os nossos hábitos para cuidar melhor do nosso planeta, ok? E aqui, pessoal, nós temos a última página do nosso módulo, né? Nosso módulo 4, capítulo 11. Então, aqui a gente já vai encerrando essa disciplina. Então, aqui nós temos uma explicação também de fácil entendimento, que são as características do ar atmosférico e do tempo no Paraná. Pessoal, aqui nós vamos analisar cada detalhe da página 238, explicando os conceitos apresentados, respondendo assim a questão de forma muito clara, de forma de fácil entendimento. Então, a explicação ela será organizada para facilitar a sua compreensão. Então, nós temos a atividade número 6 ali, características do ar atmosférico. Primeiro, pessoal, vamos fazer uma descrição da atividade. Primeiro, a tarefa é ligar as características do ar atmosférico, umidade, pressão e temperatura, às suas definições. A resposta correta, primeiro, pessoal, umidade. A umidade, ela refere-se à quantidade de vapor de água suspensa no ar atmosférico, tá? Veja bem, a umidade ela está relacionada ao ciclo da água, né, que varia de acordo com a presença de vegetação, com a presença de rios e lagos, além de temperatura. Então, locais com alta umidade tendem a ter maior formação de chuva. Lembra lá da Amazônia, né? Muito quente, muita transpiração, consequentemente muita chuva, formando ali um clima equatorial, porque está perto da linha do Equador, tá? A pressão, pessoal, primeiro. 2, pressão. A pressão ela atua sobre a superfície terrestre e sobre a superfície de todos os corpos que estão sobre ela. A pressão atmosférica ela é o peso do ar exercido sobre a Terra, tá? Então, ela varia com a altitude e é menor em regiões muito elevadas. A temperatura ela é influenciada pela altitude do local, pela umidade do ar e pela presença das plantas. Pessoal, a temperatura do ar ela é o grau de aquecimento do ambiente. Então, ela é afetada pela proximidade com o Equador, né? A altitude, umidade e presença de vegetação. Número 7. Observação do mapa do Paraná. Pessoal, vamos descrever esse mapa. Primeiro, o mapa ele mostra a previsão do tempo para 3 cidades do Paraná: Maringá, Curitiba e Foz do Iguaçu. Ela apresenta informações como temperatura mínima, máxima e condições de tempo, sol, nuvens e chuva. A questão A diz assim: as informações mostradas no mapa são referentes ao tempo
ou ao clima do estado? Vamos lá, a resposta correta? As informações do mapa se referem ao tempo. Pessoal, preste bem atenção. O tempo é a condição atmosférica, que é observada em um curto período, como um dia ou uma semana. O clima, por outro lado, é o padrão das condições climáticas, das condições atmosféricas, digo, analisadas ali ao longo dos anos, ao longo dos 30 anos. Na questão B, olha lá, a Camila, ela mora em Foz do Iguaçu, né? E ela foi viajar para Curitiba. Então, você recomendaria ela levar roupas leves para o calor ou agasalhos para o frio? Justifique a sua resposta. Vamos lá. Vamos lá, então a resposta correta é: Camila deve levar agasalhos para o frio. Por quê? Em Foz do Iguaçu, pessoal, a previsão é um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 22 e entre 30 graus Celsius, indicando clima quente. Já em Curitiba, a previsão é de chuva e a temperatura é entre 15 graus Celsius e 19 graus, ou seja, muito mais frio. E isso justifica o uso de roupas, mais quentes, tá? Então, veja bem, nós vamos começar falando sobre as características do ar atmosférico. Vamos resumir aqui. O ar atmosférico tem 3 propriedades, tá, pessoal? Umidade, que é a quantidade de vapor de água no ar. Tem a pressão, né, que é o peso do ar sobre a terra. Em locais altos, como montanhas, né, a pressão é menor. E temperatura. Temperatura é o calor do ar. Regiões próximas ao Equador tendem a ser mais quentes. Mas fatores como a altitude e vegetação também influenciam. Então, eu quero que vocês olhem novamente para o mapa do Paraná e ele nos dá informação sobre o tempo. Ou seja, as condições do dia. Então, veja como que a previsão é diferente para cada cidade. Foz do Iguaçu, sol e calor e até 30 graus Celsius. Curitiba, chuva e frio, com máxima de 19 graus Celsius. Então, em Maringá, o céu é nublado, com temperaturas entre 19 e 27 graus. Então, se Camila mora em Foz do Iguaçu e vai para Curitiba, onde está bem mais frio, ela deve sim levar o agasalho para não passar desconforto. E isso nos ensina a importância de sempre verificar a previsão do tempo antes de viajar, assim como Pedro fez na atividade anterior. Então, pessoal, veja bem, a gente termina aqui, né, essa aula, esse módulo. Então, nós temos 2 videoaulas de 50 minutos. Então, isso equivale a 1 dia de aula. Tá? Então, nós temos 2 aulas na semana. Né? Então, essas 2 aulas estão todas na primeira parte 1, na primeira parte, que é a parte 1, e na segunda parte, que é a parte 2 dessa aula. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá? Você pode consultar esse vídeo sempre com o livro na mão. Nunca deixe de utilizar o livro. Por quê? Porque as aulas são baseadas em cada página do livro especificamente, tá? Então, é sempre importante que você utilize esse livro. E aqui, pessoal, eu gostaria até de parabenizar vocês, né, pela dedicação, né, por mais uma aula cheia de aprendizado. Esse vídeo ele está registrado aqui todo o nosso conhecimento desse módulo. Então, nós entendemos como que o ar atmosférico influencia o nosso dia a dia, desde a umidade, a pressão e a temperatura, até os impactos, né, que essas características têm no clima. E também nós exploramos aqui, né, como interpretar mapas meteorológicos, a importância, né, de estarmos atentos à previsão do tempo, né, para nos prepararmos melhor. Então, lembre-se, pessoal, pequenas ações no presente podem cuidar do meio ambiente e adotar hábitos sustentáveis. Então, assim, fazem uma enorme diferença para o futuro do nosso planeta. Então, vocês são parte dessa mudança, né?
Que tal vocês pararem agora, refletir sobre tudo que aprenderam hoje, né? E conseguir aplicar isso no cotidiano. Então, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, traga para a aula, anota no seu caderno, né? A participação de vocês é o que torna esse aprendizado mais rico, mais valioso, né? Então, na próxima aula presencial, a gente vai discutir esse conteúdo, a gente vai fazer uma roda de conversa para a gente discutir essa temática sobre o que cada um entendeu e a gente vai consolidar esse conhecimento. Então, desejo para vocês muita paz, agradeço por toda a atenção nesse trimestre, foi bom estar com vocês e vocês demonstraram assim que estão engajados, né, que estão comprometidos, interessados no conhecimento, tá? Então a prova disso foi vocês terem feito trabalhos, né, sem que a gente pedisse, né, porque fizeram resumos maravilhosos, resumos grandiosos. E isso, pessoal, essa atitude para o quinto ano vai fazer toda a diferença. E no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio, vai fazer muito mais diferença ainda, tá bom? Então, utilizem o vídeo para que vocês consigam consolidar todo o conhecimento que há dentro do seu material didático, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até breve.